Thaís, irei falar um pouco sobre o teste T de estudante. Antes de falar o que seria o teste T, eu irei falar um pouco sobre sua origem. Quem criou o teste T foi William Sidney Gosset. William nasceu dia 13 de junho de 1876 na Inglaterra. Estudou Química e Matemática em Oxford. Depois de se formar em 1899, Gosset foi trabalhar para a cervejaria Guinness como químico no departamento de fermentação. Devido à necessidade de trabalhar com pequenas amostras para realizar a qualidade da cerveja, William iniciou estudos na área de estatística, deduzindo assim a distribuição T. Como a empresa não permitia que seus funcionários publicassem trabalho, podia ter ocorrido um caso de um funcionário publicar um trabalho e segredos da empresa vazassem, William teve que publicar o seu trabalho com o pseudônimo de Student. A partir dessa pequena introdução sobre a origem, agora nós podemos entender o que seria melhor o teste T. O teste T é um teste de hipótese que utiliza os conceitos estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese nula, seguindo uma distribuição T de Student. E para que o teste T pode ser conduzido? Para comparar uma média de uma amostra com de uma população, comparar duas amostras independentes e comparar duas amostras dependentes. Em uma situação real, é comum a variância populacional ser desconhecida. Então, a partir da teoria central do limite, podemos garantir que se o número da amostra for menor que 30, a distribuição das médias amostrais será normal e poderá ser usada como variância amostral estimada como a variância da população. Mas e quando o tamanho da amostra é menor que 30? Nesse caso, nós utilizamos o teste T. Para entender melhor, vamos pegar um pequeno exercício, onde iremos comparar a média de uma amostra com a de uma população. Vamos ter que você é um engenheiro de uma fábrica que recebe um pedido, você é engenheiro de produção de uma fábrica que recebe um pedido para fornecer artes de 1055 milímetros. O primeiro lote de 20 artes acabou de ser produzido e apresentou as seguintes medidas: 903,88, 1036,92 e assim por diante, como apresentado, tendo 5% de significância. A partir daí, temos o que? Nós temos uma média de 119,37, uma média amostral, uma média populacional de 1055, um desvio padrão de 91,37, um número de amostras igual a 20 e um lambda igual a 0,05, que seria o nível de significância. Assim, a hipótese, nós teremos duas hipóteses, a hipótese nula e a alternativa. Como pediu para fornecer artes de 1055 milímetros, não maior nem menor, a nossa hipótese nula vai ser 1019,37 igual a 1055. E a alternativa é 1019,37, diferente de 1055, com o grau de liberdade igual a 19, já que o grau de liberdade vai ser medido pelo número amostral menos 1. A partir daí, nós temos uma fórmula que seria T igual a média amostral menos a média populacional sobre desvio padrão dividido pela raiz de n. Com isso, nós conseguimos achar o valor de T para esse exercício, que no caso seria menos 1,74. E a partir do nível de significância e do grau de liberdade, na tabela nós conseguimos achar um T tabelado, que com uma distribuição bilateral de 5% de significância com grau de liberdade 19, vamos ter o valor T tabelado como 2,0930. A partir daí, nós podemos também construir um gráfico, onde
a região de aceitação estará entre menos 2,093 e 2,093. Como nós achamos um t de menos 1,74, nós temos que ele vai estar na região de aceitação. Ou seja, como o t tabelado, né, está... como o t está entre menos 2,993 e 2,093, a hipótese nula não deve ser rejeitada. Sendo assim, nós teríamos que aceitar H0. Podemos perceber aqui que o valor que nós encontramos vai estar entre menos 2,093 e 2,093, que seria a região de aceitação. E antes disso ou depois desses valores, né, seria a região de rejeição. Com isso, nós também podemos calcular o intervalo de confiança, que o limite superior seria a média mais o t tabelado vezes desvio padrão sobre a raiz de n, e o limite inferior seria a média menos o t tabelado vezes o desvio padrão sobre a raiz de n. Mas então, para que calcular exatamente o intervalo de confiança? O intervalo de confiança fornece uma ideia mais precisa do verdadeiro valor da média. Com um lambda de 5%, significa que há 95% de confiança de que a média populacional esteja no intervalo. Assim, calculando o valor, temos que o limite inferior de 90 será 976,20 e o superior 1062,13. Com isso, nós podemos garantir com 95% de certeza que a média encontra-se no intervalo. E que se nós repetimos 95% das vezes experimento, o intervalo, a média estará nesse intervalo. É basicamente isso. Esse foi um exemplo simples de teste T, mas não é algo muito confuso. Seguindo basicamente esses passos, como foi apresentado, você consegue resolver outros tipos de exercício. Esse foi um trabalho pedido pelo professor de estatística Flávio, sobre distribuição normal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixem um curtir aí. Se tiver... E realmente agradeço por ter assistido até o final. Espero que tenha ajudado em qualquer dúvida sobre o teste. Fim.